Graça e paz. Eu sou a pastora Gircileia, Igreja Metodista em Vila Paulistana, e mais uma vez estamos aqui no nosso estudo bíblico para falar da novela Gênesis. E a gente percebe que a intenção desta novela é mostrar o início das coisas, como tudo começa. E uma das coisas que a gente percebe bem claro é o tratamento que os donos de terras, que os homens mais poderosos e mais ricos tinham com suas mulheres. E a gente percebe que quanto mais longe de Deus, quanto mais distante de falar com Deus, de ouvir a Deus, mais difíceis, maldosos, violentos eles eram. Eu estou falando de Labão, o pai de Lia e de Raquel. Ele as maltratou muito, né? Lógico. Ele precisava casar a Lia de qualquer maneira, então ele faz uma enganação lá com Jacó e acaba entregando as duas filhas para que ele justamente ficasse mais tranquilo. Mas ao mesmo tempo, a gente percebe o quanto ele maltrata a serva Salma. E ele maltrata mesmo. Ela pensa, por ele ser viúvo, que ele estaria apaixonado por ela, gostando dela e talvez ela viesse a ser a esposa dele. Mas não, ele a maltrata bastante, ele é violento com ela. E aí, ele mostra um certo arrependimento, porque a Salma se afasta, para de trabalhar na casa. E a gente percebe o quanto estes homens, sendo donos da terra, sendo donos das pessoas, dos servos, eles tinham um poder sobre a vida deles. Muito triste, e até hoje muitos homens também se acham assim. Por serem casados, por serem os que trabalham e geram a renda, eles acham que são donos das mulheres. E há muita humilhação, a gente percebe a violência e os relacionamentos às vezes são escondidos de muitas pessoas para que não haja o divórcio, que é uma coisa que seria praticamente o fim, né, do seu próprio status enquanto homem. E aí a gente percebe que existe hoje a Lei Maria da Penha, que procura proteger essas mulheres, mas elas foram mesmo, durante a sua vida, muito maltratadas. E a gente percebe isso também na novela Gênesis. O próprio Esaú maltrata suas esposas, né? Ele é muito severo, ele é muito rígido e ele é muito violento também. Ele é o dono e quem manda é ele, né? Mostrando que tanto Jacó como Labão estão longe de Deus, não ouvem a voz de Deus e não conhecem a Deus, por isso maltratam suas esposas. Diferente de Isaac, né? Que tem todo um carinho por sua esposa Rebeca e trata melhor os seus funcionários, as suas funcionárias, os seus servos e as suas servas. Muito bem. Na continuidade da novela, a gente está percebendo que Raquel, ela fica desesperada porque Lia, aquela irmã mais velha, que foi praticamente rejeitada, apesar de ser esposa de Jacó, ela vai ser rejeitada por ele, ela também a menospreza, desdenha, ela também provoca porque ela sabe que Jacó gosta mais dela do que da Lia. E aí, como a gente falou na semana passada, e aí a história vai se repetindo, porque está contando uma história e está mostrando dia a dia, a gente vê então a Lia sofrendo muito por ser desprezada pelo marido e porque a irmã também a despreza, a menospreza, é prepotente, né? E quer mostrar um certo orgulho sobre a irmã. E Deus então, ele mesmo diz: vendo Lia que era desprezada, eu vi isso, eu não gosto disso, eu vou abençoar a Lia e ela vai ser mãe. E ele abre a madre e ela tem, numa sequência, 4 filhos, os 4 primeiros filhos de Jacó. Então tem Rúben, tem Simeão, Levi e Judá. E cada um deles vai receber um nome de acordo com a palavra de Deus, porque a própria Lia reconhece que Deus a escolheu. E o próprio Jacó fala: eu posso gostar de Raquel, eu posso ter escolhido a Raquel, mas Deus escolheu você para ser a mãe dos meus filhos. E ela percebe isso e entende que Deus a tem por um lado especial e todos os filhos ela agradece ao Senhor. Então, Rúben, o Senhor atendeu a minha aflição, eis o filho.
Simeão, o Senhor ouviu que eu estava triste. Levi, o meu marido vai se juntar a mim, ele vai ficar junto comigo. Judá, eu agora louvarei ao Senhor. E aí, Judá, a gente sabe muito bem que é aquele que vai dar origem à tribo de Judá, de onde vem Jesus Cristo, né? E aí a gente percebe a importância de Lia nessa história. O próprio Deus escolhendo o seu filho, o seu quarto filho, para continuar, para mostrar para o mundo o seu amor e trazer Jesus ao mundo, para justamente converter, transformar, resgatar o pecador de volta a Deus. E aí a gente percebe então como Deus olha para os maltratados, para os oprimidos, para os desprezados, e ele não tolera injustiças. Muito bem. E aí então Raquel vê a irmã sendo mãe de 4 belos filhos, Jacó se agradando de Lia por conta dos filhos, e ela fica muito brava. Ela pede para ele: me dá filhos, eu preciso, eu estou muito triste. E aí ele fala: eu sou por acaso Deus que fechei a sua madre e que não posso te dar filhos? Ele se decepciona enquanto marido, porque ele amava demais, ele a tinha em autoestima, e ele fica meio decepcionado, né? Eu não esperava essa reação da sua parte. E aí a gente percebe que a mulher naquela época, você falando da mulher novamente, ela só se completava por ter filhos. Ela tinha que ser casada e casada ela tinha que gerar filhos. Como Raquel era muito amada, casada, conseguiu tudo que ela queria, né? Ela vai sair da tutela do seu pai, vai ter um marido, ela tá triste, porque alguma coisa ainda tá faltando, ela não consegue ser mãe, mostrando que Deus, de certa forma, deu uma liçãozinha nela, para que ela fosse e aprendesse um pouquinho sobre arrogância, né? Como ela maltratou a sua irmã. E aí a gente percebe, então, que a própria Lia, apesar de ter os 4 filhos, ela ainda não tem o amor de Jacó, mas ela se alegra pelo que Jacó fala para ela. E ela entende que Deus a escolheu por alguma razão e que ela é especial para Deus, não para Jacó, mas para Deus ela é especial. E aí eu e você temos que aprender isso, né? Muitas vezes a gente pensa que, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém liga para mim, mas Deus tem sempre o melhor para nossas vidas. E o Senhor nos escolheu, o Senhor nos conhece pelo nome e nós temos aí a possibilidade de sermos dele. E o Senhor, então, continua te abençoando, mesmo que muitas pessoas ao seu redor até te abandonem, te desprezem. O Senhor não te abandona, o Senhor caminha com você. E aí a gente percebe então que Jacó se cansa de todas as reclamações da Raquel, começa a se preocupar com a Lia, notar Lia, começa a visitar mais a tenda por conta das crianças também. E aí a gente percebe que aquele vislumbre todo por Raquel vai ficando meio, né, cabisbaixo, né, aquela coisa cabisbaixo, aquela coisa vai se diminuindo, e aquela paixão que ele tinha é diferente do amor, do companheirismo. E Raquel é essa companheira. Raquel tem este amor por ele e ele começa a perceber isso aos pouquinhos, né? Ele vai percebendo isso. Aí a gente percebe então que no desespero, a gente vai ver hoje ou essa semana ainda, que a Raquel no desespero vai entregar a serva dele para Jacó. E a serva dele vai ser contaminada pela voz do Satanás, a voz de Lúcifer, que vai justamente envolvê-la de tal forma que ela vai acabar convencendo, segundo a novela, tá? Na novela vai mostrar isso. Ela vai acabar convencendo a Raquel para que Raquel entregue ela ao marido, para que ela tenha o filho, para que ela seja mãe, entendeu? Raquel, esperta, para que mostrar que você é esperta e tal. E aí a gente vai perceber, então, que outros filhos de Jacó vão nascer. Depois eu vou falando os nomes deles. Vamos parar aqui no Judá, porque foi até aqui que nasceu, né? E aí a gente vai perceber que a ideia de Raquel é que ele volte a amá-la, mesmo que ela não tenha tido filhos, ela dando a serva, ela vai pegar o filho para ela, né? A serva vai gerar filhos para ela. E aí a gente não pode esquecer que Sara fez isso também com
lá com o marido, né, Abraão, e depois se arrepende, né? E aí vem Ismael, infelizmente se arrepende. Mas a gente sabe que a gente está falando de um momento aí em que Jacó está sendo abençoado. Ele está sendo mais abençoado do que o próprio pai da Raquel, né? E aí ele vai continuar, então, prosperando e o Senhor abençoando a sua descendência, né? E o diabo sempre provocando, sempre trazendo confusão, sempre trazendo problema, como a gente sabe até hoje, nos confundindo, falando coisas que não são verdades. E é interessante quando a gente fala do diabo, quando a gente fala que Jacó tem o problema com o irmão e Esaú continua na novela fazendo de tudo para matar o seu irmão, para acabar com a vida dele, porque ele tem ódio, ele tem a vingança ainda no coração. E ele conhece uma vidente, uma feiticeira, que no final das contas não é bem feiticeira, né? É uma mentirosa, porque mentira, o pai da mentira, né? Satanás. E aí a gente percebe então que através de tudo isso, eles vão enganar Esaú, Esaú vai ser enganado também, e ele vai mostrar de novo o seu caráter mau, ele vai continuar brigando com o seu pai, e vai maltratar as suas esposas por conta desta feiticeira que ele se encanta, que ele se apaixona na novela. E aí, de novo, a gente fala a mesma coisa. Ele está plantando maldade, ele vai colher maldade. Ele está plantando mentira, ele está colhendo mentiras também, né? Mas a gente percebe que as esposas dele, de certa forma, estão se dando melhor com os sogros, né? O filho deles se dá muito bem com os sogros, aprende aí o comércio com o avô. E é interessante a gente perceber que parece que eles estão em harmonia, né? Eles ainda estão caminhando em harmonia. E a gente vai percebendo também, então, que em toda essa busca, Jacó se escondendo, Jacó mentindo, a gente tem a morte do amigo dele, que inclusive, né, na história, ia se casar com Zilpa, e Zilpa a gente sabe pela Bíblia que vai ser uma das mulheres que vai ser mãe também dos filhos de Jacó, né? A gente vai ver aí qual é o contexto histórico que a historinha está mostrando na novela, né? Mas a gente sabe que Zilpa é serva de Lia, e ela também vai entregar a Zilpa para que possa ser mãe também, porque vai ter um momento, depois desses 4 filhos, Lia praticamente ela para de ter crianças, ela não vai ter mais bebês, até, né, vir mais para frente, que a gente vai ver o que vai acontecer, né? Tem mais filhos vindo aí, tem mais a descendência de Jacó aparecendo por aí, tá? E aí a gente percebe, então, que Jacó, e Deus fala isso no texto da novela, Jacó tá fazendo a sua vontade. Jacó tá movido por paixão. Jacó não estava mais orando, não estava mais buscando a presença de Deus. Ele não estava nem falando com Deus e nem ouvindo a Deus. Por isso, todas essas situações vão acontecendo na vida de Jacó para mostrar o quanto longe ele estava de Deus. Deus vai abençoar sim, porque Deus faz isso. Apesar da gente seguir o nosso caminho, fazer do nosso jeito e parar de olhar para Deus, Deus continua sendo fiel, continua cuidando de nós. E isso nós temos que louvar e agradecer ao nome do Senhor. Por quê? Aconteceu em Gênesis e acontece hoje. Muitos de nós vamos à igreja, conhecemos o Senhor, mas no meio do caminho fazemos a nossa vontade, como o filho pródigo, a gente caminha por outros caminhos. Mas o Senhor continua sendo fiel, continua cuidando de nós e continua nos trazendo ao seu amor, né? Mostrando o seu amor e o seu cuidado para todos nós. Muito bem, então nós vamos continuar assistindo a novela, vamos continuar vendo quais são as novidades que vem por aí. E é interessante a gente perceber que Jacó ainda vai ser transformado pelo amor de Deus. Ele ainda vai ter um encontro com Deus, quem sabe, para se retratar, para se redimir, para falar, Senhor, tem misericórdia. Tira essa angústia, porque ele está angustiado. Porque ele sabe que o irmão dele está tentando contra a vida dele. Ele está vendo os filhos nascendo, mentiu, está mentindo. E aí tudo isso vai angustiando a vida dele. E logo, logo ele vai ter um encontro com Deus e Deus vai falar com ele. Amém? Vamos orar?
Muito obrigado, Senhor. Continua ensinando, continua mostrando o teu amor, continua mostrando que tu és Deus sobre todas as coisas e que o Senhor cuida de nós, apesar de nós queremos seguir o nosso próprio caminho. O Senhor prometeu, o Senhor cuida, o Senhor é Deus. Somos herança, recebemos herança, né, dos nossos pais para caminhar contigo. Por isso, ensina-nos e fica conosco em nome de Jesus. Amém. Que a bênção do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo nos ensine e continue nos ensinando, continue nos fazendo entender que precisamos voltar ao Senhor e fazer a sua vontade, ouvir a sua voz e entendê-lo. Ensina-nos, derrama sobre nós a tua fé, a tua esperança, a tua graça e a tua maravilhosa paz, hoje e sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e a gente se vê então quinta-feira que vem. Uma boa semana. Tchau!